Alô, turma! Um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Como estamos fazendo agora, sempre depois dos jogos, vamos reproduzir na íntegra a entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo, depois da derrota do Vasco ontem para o Grêmio por 3-1 em São Januário. Vanderlei Luxemburgo vai dar essas explicações a você que não teve oportunidade de ver a coletiva. A gente vai estar sempre visualizando e disponibilizando para você esse material. Você que está aí pelo mundo inteiro, que às vezes não teve oportunidade de ver, vai entender um pouco do pensamento do técnico do Vasco sempre depois das partidas. Vanderlei começa falando nessa entrevista coletiva do planejamento para 2020, se ele já está pensando nisso ou não, se a prioridade ainda é tirar o Vasco da zona da degola, da zona do desconforto, da confusão, como ele costuma dizer. O Vasco está aí com 38 pontos, a 7 dos hipotéticos 45 que normalmente livram uma equipe do rebaixamento. Com a palavra, o técnico Vanderlei Luxemburgo. E nós estamos trabalhando, primeira coisa que continua sendo objetivo, com 38 pontos, é alcançar mais 6, 7 pontos aí para nós livrarmos do Vasco do rebaixamento e manter o Vasco na primeira divisão. E 2020 ele vai acontecendo a conta-gotas em algumas situações pontuais, né? De uma olhada num jogador, uma olhada no outro, e por aí. Não vejo assim, sentar e pensar em 2020, né? Isso nós não fizemos. Já tivemos alguns inícios de algumas coisas que direcionada para 2020, porque você tem que, mesmo que eu não continue no Vasco da Gama, eu tenho a obrigação profissional de desenhar alguma coisa para 2020 e deixar encaminhado alguma coisa para 2020. Então tá tudo dentro de uma coisa normal do futebol, a derrota doída, mas contra uma grande equipe. O Grêmio veio sem seus titulares, mas os reservas jogam muito. E o ataque do Grêmio é um ataque que gira o tempo todinho, de muita qualidade, muita velocidade. E acho que teve alguns lances capitais do jogo, né, que são importantes. Não vi lance ainda, mas não sei se o menino que fez a falta. Por mim, eu acho que a tirada do Renato do jogo, caracteriza que ele merecia ter sido expulso. Senão o Renato não tiraria do jogo, porque com certeza se for uma entrada violenta, ele tirou, porque na próxima falta foi a mesma coisa que eu fiz com o Bruno lá em Fortaleza. Em Fortaleza. Ele fez 3 faltas seguidas, tomou cartão amarelo, eu vou tirar porque ele vai ser expulso. Então acho que o Renato viu que o rapaz fez uma falta violenta, ou perdeu o tempo de bola ou não perdeu o tempo de bola, é uma falta violenta. E uma falta violenta, ela é para ser cartão vermelho. Eu entendo dessa forma. E o resto pertence à qualidade do Grêmio de jogar futebol e envolver a nossa equipe. Nós fizemos sair na frente, mas o Grêmio teve qualidade para virar o jogo com o potencial da equipe. E aqui nós temos que passar uma borracha agora e jogarmos para trás desse jogo, essa derrota, e pensarmos no próximo jogo e mandar assim para a torcida, né? Que apoiou o tempo todinho a equipe, dizer que continuamos com a mesma proposta. Nosso campeonato é um campeonato diferente. Claro que eu quero olhar para cima, né? A gente tem a característica de olhar para cima pela minha qualidade profissional, pelo aquilo que eu penso, mas você jogou contra uma equipe que está buscando também, já não está na Libertadores e vai buscar uma vaga para Libertadores, eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. Então, jogo muito complicado, mesmo jogando em casa. Vanderlei, seguindo aí que você está falando do jogo, teu time até começou bem, e você já explicou aí essa questão da qualidade do Grêmio, que até envolveu muitas vezes com essa troca ali, os atacantes caindo para um lado, trocando, não tinha nenhum jogador ali, tinha posição fixa, e acabou que depois teu time sucumbiu. O time vinha bem, num crescente, perde esse jogo em casa. O brasileiro não tem muito o que se pensar, né? Você vai tentar corrigir, mas já tem clássico sábado contra o Fluminense. Como é que você vê essa questão da derrota, na ascensão que o Vasco vinha, para agora nessa sequência do campeonato, e já um clássico, já daqui a 2 dias? Porque o futebol você pode perder, e perder para uma grande equipe, né? Pode acontecer, nós perdemos para uma grande equipe. E sábado é um confronto direto. O Fluminense perdeu hoje, e é um confronto direto de um clássico
com duas equipes do Rio de Janeiro e buscando mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos um pouco mais na frente, o Fluminense um pouco mais atrás. Então nós temos que direcionar agora. Já falei com os jogadores agora, quando terminou o jogo, na reunião com eles, eu falei, olha, tira esse jogo das costas, do corpo, e vamos recuperar para o próximo sábado, porque o nosso jogo é sábado, confronto direto, e temos que pensar no jogo de sábado, e esquecemos desse jogo aqui, porque nós fomos inferior ao Grêmio tecnicamente e perdemos para uma grande equipe, ponto, tem que reconhecer isso. Isso não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito você reconhecer a qualidade do adversário. Ele foi melhor do que a gente, soube virar o jogo, soube envolver a gente, tá certo? Você mudou, eu não mudei absolutamente nada. Simplesmente eu olhei a tabela. A tabela eu tenho 38 pontos e eu tinha para cima 7 pontos e para baixo 8 pontos. Agora parece que é 9, eu não sei por aí. Então se eu tenho 7 para cima, 9 para baixo, eu prefiro olhar para cima. Tá certo? Mas eu não menti, o meu campeonato continua assim, manter o Vasco na primeira divisão. E é isso que é a minha proposta, não muda. Então nós temos um clássico no sábado extremamente importante. E a derrota para o Grêmio, ela não machuca, ela dói porque você não gosta de perder, mas você perde para uma grande equipe, vem desfalcado, esquece. O Grêmio já deu demonstrações de elenco, não agora nesse jogo, para trás em algumas outras situações. Essa derrota, você considera o Grêmio foi superior, o Grêmio é superior ao Vasco? Teve algum tipo de erro de estratégia no teu time? Ou também as ausências do Rossi e do Thales Magno, dos jogadores rápidos, que jogam pelos lados? Mas eu não poderia posso, ter mudado eu não posso falar porque eu ganhei sem o Thales, aí eu vou dizer uma covardia minha, né? Dizer, o Thales não está aqui, por isso nós perdemos. Não sou de fazer isso aí. Não, o Grêmio foi superior à nossa equipe. Acho que teve alguns lances capitais, né? Que são coisas importantes, né? Não sei se no primeiro gol o rapaz que parece estar impedido, se ele participa ou não participa do lance. Aí tem que ver se ele participa ou não participa do lance. É uma questão do VAR. Acho que, se vocês repararem, eu reclamei muito do segundo gol, que teve um impedimento antes da bola sair. O Bandeira não deu e a bola voltou, saiu, voltou para a área e saiu o gol deles. Eu reclamei muito. E acho que, para mim, o ponto capital do jogo, assim, né, não colocando na arbitragem, né, mas foi a falta que ela tinha que ser a interpretação, se ela é para ser de expulsão ou não expulsão. E uma expulsão naquele momento muda por completo o jogo. Muda por completo o jogo. Entendeu? Esse, para mim, é questionamento que tem que ter, mas não sou eu que tenho que questionar. Tá certo? Quem tem que questionar é o Gaciba, é o dirigente do Vasco, é vocês da imprensa falar se foi ou se não foi, a opinião de vocês. Aí eu nem vi ainda o lance, eu só estou vendo que eu vi dentro do jogo. A atuação do Renato, atuando rápido para não deixar o jogador fazer uma falta, é sinal que ele viu alguma coisa importante ia acontecer. Então isso para mim caracteriza que ele viu a situação que o jogador... E se você pegar e você olhar a coxa do Bruno, chamei a atenção da quarto árbitro lá, a menina que estava lá, e chamei do Bandeira, o Bruno César saiu com lanho, da mesma forma como o jogador nosso levou cartão amarelo por ter feito uma falta no Tardelli. Ele não deu absolutamente nada no lance. Se você ver a coxa do Bruno César, está lá um lanho rasgado, entendeu? Então, a gente fica com esses pontos em questão, mas não quero tirar o mérito do Grêmio, porque o Grêmio tem muito mérito no resultado. Nenhuma coisa para reclamar do Grêmio, e nem da própria arbitragem. Quem tem que ver é o Gaciba que está lá, que tem que ver se foi boa ou se foi ruim. Não sou eu. Vanderlei, queria que você falasse sobre a situação, a evolução, né, do Guarim, que jogou 10 minutos aqui com o Botafogo, depois um tempo inteiro com o Internacional, foi titular com o Ceará e hoje de novo. Um jogador que apresenta muito recurso e que vem, né, fisicamente, sobretudo, evoluindo, tanto que você vem colocando ele agora como titular pela segunda vez. Eu queria que você falasse sobre isso. Tecnicamente ele tem muita qualidade. Isso é a única coisa, é o ritmo de jogo de Brasil, né, que é totalmente diferente, né. Então ele está entrando nesses jogos, eu estou colocando ele, né, hoje jogou mais tempo, mas sentia que em algum momento faltava um pouquinho para ele. Mas é um jogador de muitos recursos, né, e se adaptando à equipe, ao jeito da equipe jogar, com certeza vai ajudar muito a gente. É um jogador em evolução. Vanderlei, você já falou do Grêmio, a qualidade dele, é indiscutível, inclusive.
para a sequência, esse Fluminense no sábado e depois o Palmeiras, que está na briga com o Flamengo pelo campeonato. Qual a mensagem que você passa para o torcedor do Vasco da Gama nessa sequência, até porque os 2 jogos são no Rio? O torcedor é sempre assim, ele quer que nós dispute a Libertadores, né? Vamos disputar a Libertadores, tem que brigar pela Libertadores. Eu também queria brigar pela Libertadores. Mas nós não podemos esquecer de como é que nós começamos o nosso trabalho, como é que foi feito. A equipe que iniciou comigo contra o Avaí lá atrás, a equipe que está jogando hoje como titular, uma série de mudanças dentro de uma competição difícil como é o Campeonato Brasileiro, você encaixar uma equipe, contratar jogadores, botar um jogador para jogar, dar ritmo ao jogador, uma série de coisas que você vai ver que houve uma evolução muito grande dentro do trabalho, né? Então, jogar contra o Palmeiras e contra o Fluminense, agora primeiro, depois contra o Palmeiras, é o Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito difícil, muito complicado. Cada jogo é uma decisão e nós temos que estar preparados para isso. O importante para mim agora os jogadores entenderem e não ficar com o Grêmio nas costas. Recuperar para o clássico contra o Fluminense. Eu acho que o trabalho nosso é esse, recuperar os jogadores para o clássico contra o Fluminense. Vanderlei, boa noite, tudo bem? Saindo um pouquinho do campo agora, até voltando na primeira pergunta, eu sei que você não quer falar da renovação para o ano que vem, mas nas 2 últimas semanas a política do Vasco voltou a ferver mais um pouco. A política do Vasco nas 2 últimas semanas voltou a, como o pessoal fala, ferver um pouco, reuniões constantes do deliberativo. Isso pode influenciar no teu futuro no Vasco? Isso te preocupa, essa política do Vasco? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Ou se isso também, para o ano que vem, não te preocupa muito. Eu não sou de fugir muito de pergunta, né? Eu respondi também a dele, não tem por que não responder. Primeira coisa é que eu estou satisfeito no Vasco da Gama. Esse é um ponto importante. Se eu não estivesse satisfeito, fatalmente vocês saberiam, porque eu não sou muito de ficar meia de conversa fiada, né? E dentro dessa minha satisfação, tem algumas coisas importantes dentro dessa satisfação. A volta minha ao futebol, através do Vasco da Gama, e alguns compromissos firmados, né? E eu quero dizer da satisfação nesse sentido, porque quando surgiu, o Lucha vai sair do Vasco, vai para não sei para onde, surgiu o negócio do Inter, vai para não sei para onde, vai para lá, vai para cá, e vocês não viram nenhuma declaração minha, porque eu tenho um compromisso moral com meus jogadores, de que nós vamos juntos até o final do ano, para terminar a temporada e manter o Vasco na primeira divisão e pensarmos para o ano seguinte. Dentro disso existe um compromisso moral entre eu e os jogadores. Nós estamos conversados sobre isso. Tanto é que meus jogadores... Aí vem uma outra situação. Dentro dessa conversa que eu tive com os jogadores, eu tive uma conversa com o presidente primeiro. Eu vim para o Vasco sabendo que o Vasco tinha alguns problemas de ordem política e financeira. Minha política não tem nada a ver comigo, mas a financeira teria alguma coisa a ver comigo. Então eu vim para o Vasco da Gama sabendo desse problema e fiz uma reunião com o presidente, falou: presidente, preste atenção, como é que nós vamos resolver isso até o final da temporada? Nós sentamos com o diretor financeiro, eu, o diretor executivo e mais o André, gerente, e ali nós fizemos um cronograma de como seria o Vasco até o final do ano na parte financeira. E quero dizer que tudo aquilo que ele combinou, o presidente combinou com a gente, foi cumprido. Ele combinou um pagamento em Foz, foi cumprido. Combinou um pagamento em setembro, foi cumprido. Combinou que depois de setembro poderia, além de pagar o pagamento, pagar alguma coisa para trás. Ele pagou o pagamento e pagou, acho que 2 imagens para trás. Então, está tudo sendo cumprido da forma como nós combinamos. Então, eu tenho que estar satisfeito, porque ele não furou em absolutamente nada naquilo que nós combinamos. Então, isso é uma coisa importante, né? E a outra coisa importante é que eu vim para o Vasco da Gama contratado pelo Campelo, tá certo? E contratado pelo Campelo, nós temos algum compromisso de ficar até o final do ano, jogadores, compromisso financeiro e compromisso com o Vasco da Gama, onde o presidente é o Campelo. Eu não tenho compromisso com outras pessoas, nem não tem por que eu ter compromisso com outras pessoas. Quem é o presidente do Vasco é o Campelo. Então, eu tenho um compromisso com o presidente que me contratou, tá certo?
Você falou sobre problemas dessas semanas que vão ter, essas semanas políticas. Eu não me envolvo. Eu só disse que os poderes do Vasco lá atrás, há 4 ou 5 meses atrás, têm que entender o Vasco da Gama e a necessidade do Vasco da Gama ficar sossegado para que nós possamos caminhar com o Vasco, manter o Vasco da primeira divisão e olhar alguma coisa para frente nesse futuro, para o futuro do Vasco da Gama. E eu continuo com esse pensamento. Agora, se a oposição ou os poderes do Vasco acharam necessário, nesse momento, fazer reunião, não fazer reunião, fazer algum movimento, não é um problema meu. É um problema político do clube. A minha decisão, tá certo, é até o final do ano com o presidente. Qualquer coisa que acontecer, tá certo, ela vai ser tomada, qualquer decisão, após acontecer. Eu não posso falar nada para vocês agora do que vai acontecer, porque não tem nada acontecido. Vai ter reunião e pode acontecer. E, dentro da pergunta que ele fez, existe, sim, uma possibilidade e já alguma coisa avançada no sentido de jogador. O que nós vamos olhar, que jogador que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, que tipo de ação que nós vamos ter para a próxima temporada, porque eu não posso deixar, mesmo que eu não continue no Vasco da Gama, tá, eu tenho que começar a fazer um esboço de alguma coisa para 2020. Então, eu já conversei com o Campelo e nós já começamos a elaborar alguma situação nesse sentido. Então, o que eu posso te dizer é sobre o que está acontecendo no Vasco da Gama, é que a minha preocupação é 3 pilares, né, que eu tenho. Compromisso com os jogadores, compromisso com o Vasco da Gama, com o presidente El Campelo, e compromisso com o torcedor que recebeu o meu trabalho e abraçou o meu trabalho e está caminhando com a equipe, tá certo? Qualquer coisa que vai acontecer vai ser uma decisão naquele momento que acontecer. Eu tenho o livre-arbítrio de poder tomar a decisão que eu achar que eu tenho que tomar. Ponto. A resposta foi bem completa no cenário geral. Eu queria falar um pouquinho de novo do jogo. Você tem falado do campeonato do Vasco, primeiro fugir da zona de rebaixamento, depois, até por estar mais próximo, olhar para cima. Mas você acredita que a partida de hoje ela dá um sinal da diferença de elenco, talvez o Vasco com alguns desfalques, o Grêmio também com desfalques, de um time que já vem há alguns anos disputando na parte de cima da tabela, para o Vasco que está desejando entrar nessa briga? Você praticamente respondeu por mim. O Vasco vem há tempos combalido, né? Aí disputando um campeonato diferente, tá? E eu não menti para o torcedor, talvez tenha sido uma coisa que o torcedor tenha entendido. Qual é a equipe que nós temos na mão e aquela que nós vamos disputar. E qual é o objetivo do Vasco na temporada. Então, fica bem claro para mim que o objetivo do Vasco na temporada é manter o Vasco na primeira divisão, tá certo? Isso é muito importante para a sequência do Vasco. Preste bem atenção, a recuperação eu não quero saber. A minha discussão de contrato, hoje é com o Campelo, porque é o Campelo que é o presidente, tá certo? O crescimento do Vasco da Gama no projeto que eu vim para cá para fazer, passa em manter o Vasco na primeira divisão e começar a fazer um esboço do Vasco diferente desse ano para eu poder disputar alguma coisa para ganhar. Eu não vou querer disputar só por disputar. Então, isso já está sendo conversado no sentido, olha aqui, ó, se a gente quer para o ano que vem, vamos manter a equipe em que nível? Para a gente poder buscar alguma coisa. Então, isso realmente está sendo discutido. Então, a tua pergunta, ela se bem diz o seguinte, o Vasco, desse ano, desde que eu comecei, o Vasco vai disputar uma competição diferente, sem ter vergonha, tá certo? Para recuperar o Vasco que todo mundo conhece. Mas essa recuperação não passa da noite para o dia. Vocês têm visto alguns clubes aí, o Grêmio passou para a segunda divisão, se recuperou, hoje é uma potência. Então você vê alguns clubes, o Flamengo passou por problema financeiro, e hoje é uma... Então você vê que passa por algumas situações de recuperação. Então acho que esse momento do Vasco da Gama é credibilidade de mercado, ter uma análise do mercado, o que vai poder fazer, o que não vai poder fazer, é a busca de parceiros para poder vir para o Vasco da Gama, essa credibilidade de busca parceiros para o Vasco da Gama, o que você pretende para a próxima temporada, qual time que você pretende
pretende ter para a próxima temporada. Então, esse é um crescimento que o Vasco precisa ter. Não adianta nós imaginarmos o Vasco disputando o título esse ano, que nós não estamos a nível de Flamengo, a nível de Grêmio, a nível de outras equipes que estão na nossa frente, porque elas estão na nossa frente. E você falar isso direto para o torcedor não é uma vergonha, é uma realidade, tá certo? Que nós temos que encarar. Agora, existe um processo crescente, e eu, desde que eu estou aqui, eu tenho certeza que o processo foi crescente. Nós encaixamos uma equipe hoje que ela é confiável, que você dentro de campo, você pode ir lá no Sul e ganhar do Inter. Você pode buscar resultados fora de campo. Então, foi um processo que nós construímos. E dentro disso vai ser constante o crescimento. Por isso que eu estou dizendo que, na parte política, que a pergunta me foi feita, eu não sou político do Vasco da Gama. Se vai interferir só depois que aconteceu alguma coisa, que pode dizer que sim ou que não. Eu não tenho. Se abala, no momento, o Vasco vem em conflitos, né, com os poderes há tempos. Então você vê que os conflitos dos poderes há tempos, onde é que o Vasco foi parar nos conflitos de poderes há tempo? Então, esses conflitos, obviamente, eles têm um limite. E foi o que eu falei, os poderes do Vasco entendem o que o Vasco quer para poder seguir, tá certo? Ou então o Vasco vai ficar em evolução o tempo todinho. Se foi essa que foi a decisão que está sendo tomada, não é um problema meu, é um problema do Vasco da Gama, tá certo? A minha decisão ela fica posterior disso aí. Luxemburgo, boa noite. Eduardo Ferrari aqui para a Rádio Onda Mix. Pega leve Rádio comigo. Quê? Rádio Onda Mix. Pega leve comigo, é minha primeira pergunta na vida para você. Falou. Bravo. Tá até arrepiado por causa da pergunta. Puxa, pô, eu vou quebrar esse gelo aí, pô. Todo mundo falando a questão do Vasco contra o Grêmio. Pô, mas a realidade é que você pegou o Vasco com 1 ponto, início do campeonato, um Vasco destroçado, a torcida desacreditada, você chegou, eu lembro muito bem, pô, em 2000 era Romário e mais 11, hoje o torcedor fala, é Luxemburgo e mais 11, né? E para terminar, hoje você pegou um time, né? Também o Vasco tem desfalque, Thales Magno, que vinha sendo aí um grande jogador, o Vasco se descobriu, pegou lá na base, Bruno Gomes também, você buscou na base, botou para jogar, o moleque deu retorno. E, assim, hoje você montou um time para, assim, o torcedor olha, pô, vai perder, mas perde para um time de bem, assim, um time de bom conceito, tipo um Grêmio. Jogou bem, tomou o segundo gol, tomou a virada, mas valeu, mas vem de cinco jogos sem perder. Queria que você falasse um pouco desse Vasco que você arrumou depois que você assumiu. Assim, é legal, né? O torcedor reconhecer o meu trabalho. Mas a gente está no futebol há muito tempo, o trabalho não é o técnico, né? O nome de um time não pode ser o técnico. O nome do time tem que ser um grande jogador. O destaque tem que ser sempre nos grandes jogadores, né? E é isso que nós temos que buscar no Vasco da Gama. Nós temos que encontrar grandes jogadores para que sejam o nome do Vasco da Gama, que possam jogar e conquistar as vitórias para o Vasco da Gama. Aí vem minha qualidade profissional de treinar esses grandes jogadores para poder jogar. Mas eu acho que nós precisamos de ter grandes jogadores, né, para poder ser um Vasco forte e não um técnico, porque o técnico trabalha. Vai tudo até a beira do campo, depois dali para frente é uma outra história, né? Eu fico satisfeito do torcedor reconhecer isso, mas não é o que eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que nós tivéssemos uma equipe com muito mais qualidade, que nós já temos, nós temos uma equipe de qualidade, tanto é que nós saímos de 1 ponto para chegar onde nós chegamos, nós conseguimos aflorar a qualidade desses jogadores, mas ainda estamos distantes daquilo que nós queremos, porque o Vasco está distante há tempo das outras equipes. Essa é uma realidade que as pessoas têm que reconhecer. A distância para os outros clubes existe, e nós temos que recuperar esse espaço aí, essa distância com muita rapidez.